Hoje vamos conversar sobre um assunto muito sério. A gente vai conversar a respeito de extrasístoles na gestação. Muita gente evita de conversar a respeito desse assunto porque ele gera muita polêmica. É um assunto assim realmente muito pouco abordado, muito pouco estudado, por sinal, principalmente pelos profissionais. Você clicou aqui porque você pode estar sentindo esses sintomas e para quem me conhece sabe que eu não estou aqui para vender medo nem nada desse tipo. Eu geralmente trago nos meus vídeos realmente toda a verdade e tento explanar para você aqui a melhor forma, a melhor estratégia que você pode tomar para eu poder te ajudar de alguma forma, caso você não tenha essa informação que você deseja. Bom, o que eu posso falar para você para poder acalmar o seu coração a respeito de extrasístole na gestação? O primeiro passo que você tem que entender é que existem alguns comportamentos, né, da gestação, né, alguns comportamentos fisiológicos da frequência cardíaca durante a gestação, e isso ele vai realmente culminar aí muito no que a gente vai decidir fazer para você ter sucesso aí na resolução do seu quadro. Bom, o que a gente tem que entender, meninas? Isso aqui realmente é um vídeo, eu falei meninas porque realmente é um vídeo para vocês, mulheres, tá? Quando você fica gestante, você tem que entender que você tem uma descarga hormonal importantíssima, uma descarga hormonal severa, tá? No primeiro trimestre, as alterações morfológicas que acontecem no seu organismo, as alterações hormonais que acontecem no seu organismo, elas são enormes, tá? Então você tem uma descarga ali para ter um preparo para receber, né, o bebezinho. É um preparo, uma descarga tão enorme para preparar o terreno para esse bebezinho que você começa a ter alguns sintomas, alguns distúrbios, né, vamos dizer assim, fisiológicos, tá? Que são adaptativos do teu corpo. Um deles é a frequência cardíaca. No primeiro trimestre é muito comum que a tua frequência cardíaca ela dispare muito. Mas vamos lá, o que quer dizer realmente o primeiro trimestre? O primeiro trimestre são os primeiros 3 meses, tá? Então espera que naquele teu primeiro trimestre você vai ter muito mais extracístole, caso você tenha e sofra assim de extracístole. Vai lembrar que a extracístole, na maioria das vezes, ela tem um culpado, tá? Então, assim, se você é uma gestante ali que tá ali com diagnóstico de hipertensão, fique sabendo que a tua extracístole ela vai piorar realmente nesse primeiro trimestre. Ela pode piorar, na verdade, na maioria das vezes ela piora, tá? A gente sabe que a hipertensão arterial nas mulheres grávidas ela constitui os principais problemas na obstetrícia contemporânea, né, sendo uma das principais causas de mortalidade e morbidade perinatal. Então, beleza. Falado isso, a gente sabe que a hipertensão é uma das principais causas. Então, assim, se no primeiro trimestre você começou a ter uma piora importante das suas extracístoles, você tem de tratar a sua hipertensão arterial, caso você tenha. Então, vamos colocar nesse caminho aqui primeiro. Que você tenha hipertensão, você vai tratar. Agora, vai lembrar o seguinte: existem várias medicações que você não pode tomar na gestação. Várias, várias, tá? Se você tem dúvida de qual você pode tomar, qual você não pode, escreve aqui para mim no canal. Olha, doutor, eu queria saber quais que eu posso tomar, quais que eu não posso tomar, quais são mais seguras, quais são menos seguras, para a gente poder fazer um vídeo a respeito disso, porque esse vídeo vai ser longo se eu trabalhar muito em cima disso daqui, tá? Então, o primeiro passo é você imaginar. Pegou o primeiro trimestre, a gente pode ter muita extracístole por causa da descarga hormonal. Como o primeiro trimestre, ele é uma situação muito delicada, o primeiro trimestre, eu não aconselho o uso de medicações para o tratamento de extracistolia. Eu tento sempre fazer, galera, mudanças comportamentais. Por exemplo, atividade física. A atividade física na gestação ela é recomendada na total ausência, né, ali de qualquer normalidade, seja a normalidade física, seja a normalidade cardiológica, seja a normalidade estruturais, tá? Mediante avaliação médica sempre especializada, com prescrição realizada por um profissional de educação física. Então não vai nessa do médico prescrever atividade física. Na maioria das vezes tem poucos médicos que sabem fazer isso aí. O que o médico vai fazer é o seguinte: olha, você tem que fazer atividade física.
E ele vai te orientar para um educador físico que ele vai planejar para você aí a atividade física. Então, no primeiro trimestre, eu recomendo que você tente focar ao máximo, somente em mudança do estilo de vida. Vai tentar fazer algumas atividades físicas permitidas pelo teu obstetra, tá? Você vai mudar algum tipo de alimentação, vai diminuir a quantidade de carboidrato, vai procurar caminhar mais um pouquinho, né? Vai diminuir a quantidade de café, vai dormir bem, vai tentar fazer mudanças comportamentais, evitar estresse, essas coisas para você tentar resolver no primeiro trimestre. O doutor está querendo dizer que no segundo e terceiro trimestre... Não, calma, vamos chegar nisso aqui. Uma das principais atividades que eu gosto são as caminhadas, que eu acho que vale muito a pena. Desculpa minha voz, galera, que eu tô com a... Fiquei um pouco ruim aqui, tô um pouco gripado. A garganta tá daquele jeito, tá? E dentre as atividades que eu gosto é a caminhada e a hidroginástica. Eu acho que vale muito a pena, porque evita ali o impacto articular, né? A gente tem ali aumento do retorno venoso, né? Devido a questões dos equilíbrios pressóricos, tá? Então a gente consegue ter um resultado bacana ali com a hidroginástica, tá? Beleza. Passou o primeiro trimestre, que geralmente é o mais cabuloso do negócio, a gente vai abordar aqui o segundo e o terceiro trimestre. Para a gente poder abordar o segundo e terceiro trimestre, eu te digo uma coisa. Se você superou o primeiro trimestre sem medicação, seria muito bom que você mantivesse essa conduta aí e não tomasse mais, porque o primeiro trimestre geralmente é o pior. Se você sobreviveu a ele, fique tranquila que você vai sobreviver aos outros. E vale lembrar que se você tem estas sistolias e o ritmo cardíaco ele não passa de 100 batimentos por minuto, cara, tenta segurar, tá? Tenta segurar ao máximo que puder, a não ser que a tua seja arritmias muito complexas, estas sistolias muito frequentes, eu te quero dizer, você passar de 10% que necessitar de tratamento, aí sim a gente vai tentar utilizar o tratamento aqui, tá? Nessa situação. Então, se seria mais seguro, mas não tão indicado, a gente poderia tentar usar aí no segundo trimestre. Doutor, no primeiro seria proscrito? Não que seria proscrito, mas a gente vai tentar evitar ao máximo. Já no segundo a gente já começa a ficar um pouquinho menos preocupado. Apesar de ainda não ser totalmente liberado, tudo é ainda muito controverso. E no terceiro trimestre a gente fica um pouquinho mais na folga para fazer. Mas se você sobreviveu ao primeiro trimestre, eu digo assim, pessoal, quando eu falo para você sobreviveu, não é que tu vai morrer assim, tu quer dizer que tu tolerou aqueles batimentos a mais, aquelas palpitações do primeiro trimestre, fique tranquila, que no segundo e terceiro vai ser bem mais ameno se você continuar com as suas mudanças, tá? Problemas que a gente pode ter aí na hora de utilizar as medicações. Primeiro, geralmente quando você vai usar medicações para extracistolia, você tem que usar beta-bloqueadores, na grande esmagadora maioria das vezes. E o que os beta-bloqueadores podem fazer? Além de poderem ter alterações morfológicas fetais, eles têm, algum deles, principalmente o atenolol, tem restrição do crescimento intrauterino. Então o bebê nasce pequenininho, nasce com baixo peso a nascer, pode nascer prematuro, tá? Então existem esses problemas aí do uso dessas medicações. Existem umas medicações que são um pouquinho mais seguras. Tem se falado muito a respeito do Verapamil, mas todos eles a gente tem que utilizar ali critérios para poder ver qual é a paciente candidata. Então, não é tão simples, vou tomar esse remédio aqui do vizinho, da vizinha, não faça isso. Cada paciente é de um jeito. A gestante que tem um poodle vai usar uma, a gestante que tem um gato siamês vai usar outro, a gestante que tem um gato preto vai usar outra, a gestante que tem um... Tá entendendo? Então é tão minucioso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente sempre tenta evitar. Tenta sempre utilizar mudanças comportamentais e, no último caso, a gente pode lançar a mão de medicações, tá? Mas a gente sempre tem esses cuidados devido à restrição de crescimento fetal e dentro mais. Eu tenho visto alguns estudos, vários até então, têm protegido muito o uso do Verapamil, tá? Mas a gente tem que ver as condições sociais da paciente, como por exemplo, vamos dizer que você é uma paciente cardiopata, você não poderia usar o Verapamil, por exemplo, se tu tivesse uma fração de ejeção baixa, teria que continuar com o beta-bloqueador. Ah, doutor, mas meu caso é diferente, eu já tenho um problema no coração e engravidei. Nesse caso, a gente vai dosar os riscos e benefícios, você vai continuar utilizando o beta-bloqueador durante a gestação. E aí a gente poderia utilizar o que, galera?
aí eu utilizaria realmente o metoprolol nesse caso. Então, se doutor, vamos dizer que eu precise no caso, não sou cardiopata ou sou cardiopata, qual é o remédio que eu nunca erraria caso eu necessitasse? Metoprolol. Calma. Eu estou te falando caso você precisasse, não quero que você decida sozinha. Você sempre tem que ir com o médico, tá? Sempre tem que passar com o médico. Mas eu queria te dar essa pincelada aqui que a gente sempre tenta fazer ao máximo a não utilização de medicações nenhuma. Mas caso precise, a gente tentar focar em medicações como o metoprolol. Existem umas vertentes aí falando sobre o propanolol, também poderia utilizar o propanolol. Existem umas correntes falando que jamais poderia usar o atenolol. E existem umas correntes falando aí sobre o bloqueador de canal de cálcio verapamil, tá? Beleza, na minha prática, o que eu tenho utilizado? Metoprolol, antigamente usava mais o propanolol, os estudos vão mudando, aquela história toda. Então, acabo por adotar agora o metoprolol e vou começar a estudar caso a caso no uso do verapamil. Não é uma medicação que eu uso muito no dia a dia, então até a diretriz protege que você tenta sempre utilizar que você tem mais mão. Eu tenho muito mais mão utilizando o metoprolol, mas vou começar a avaliar aqui de outras formas como aplicar em doses mais baixas, o que for, para a gente tentar reintroduzir o verapamil aí na jogada, porque eu estou vendo que os estudos estão cada vez mais protegendo. A Sociedade Europeia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Americana tem protegido muito o uso do verapamil, que é uma medicação que muita gente não usa e muita gente não tem a mão assim com ela. Eu já usei algumas vezes, mas confesso que não é assim toda aquela segurança que eu tenho da reação do paciente. Eu conheço muito mais, com muito mais facilidade aí o metoprolol de core sorteado. Então eu prefiro usar o metoprolol nessas situações, não quero colocar a vida de ninguém em risco. O que eu faço geralmente para testar uma outra medicação, caso eu precise entrar com a medicação? Primeiro, se eu for decidir usar verapamil, eu tenho que ter certeza total de que eu não vou utilizar o metoprolol, que eu vou acabar utilizando. Mas vamos dizer que o paciente tem contraindicação absoluta de usar o metoprolol. Eu decidi que aquela gestante não tem como ela usar o metoprolol. Aí eu entraria no verapamil. Aí eu entraria. Eu entraria com subdoses, entraria com doses bem mais baixas para eu ir testando a segurança. Porque, doutor, mas tu vai testar, fazer a pessoa de cobaia? Não, não estou fazendo ninguém de cobaia. Eu já utilizei em outras pessoas e a gente tem uma dose que você aprende da faculdade, você aprende da residência. Eu estou te falando que vou pegar essa dose que eu já sei da residência médica, aquela dose que eu já utilizei, que não deu merda com ninguém, e ainda vou jogar para metade. Entendeu? Vou fazer uma dose bem segura e vou avaliando com carinho. Então fique tranquila que a gente jamais, o médico jamais vai tentar te prejudicar. Tá certo? Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. Para você que é mamãe aí, ficou agoniada, fique tranquila. Ficou com alguma dúvida, deixa aqui para minha dúvida. Tente compartilhar esse vídeo com mais mãezinhas aí, que eu tenho certeza que a gente pode ajudar de alguma forma. E a dica que eu falo, galera, não use nenhuma medicação sem falar com o seu médico. Isso é muito perigoso pro bebezinho, tá certo? Um forte abraço então e até o nosso próximo vídeo.